Atenção, biscoiteiros, para o toque de 5 segundos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Almir Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos agregar uma nova técnica para nosso biscoito, tá bom? É mesmo, né? É mesmo, né? Que é esse nicho aqui do pônei. É um unicórnio, né? Esse tema é um unicórnio, é um tema que tá super em alta. O pessoal tá pedindo muito, encomendando muito esse tema, unicórnio. E eu resolvi fazer ele inspirado no personagem do My Little Pony, né? Que são esses pôneizinhos bem fofinhos. Oppan Gangnam Style. Eu tinha feito já um pônei, fiz ele maior, o pessoal gostou muito, me pediram, quando eu postei a foto dele, me pediram muito para eu fazer aula aqui pro canal desse pônei. Então eu fiz inspirado nele, tá bom? A diferença é que ele tem as asinhas e o chifre. Eu não sou perito em MDF, não sou especialista em MDF, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu faço a pintura, todo o acabamento. E espero que vocês gostem, espero que vocês façam, que vocês lucrem bastante, tá bom? Gente, olha só, quem vai para a Mega Artesanal esse ano, né? É agora em julho, a Mega Artesanal lá em São Paulo. Terão 2 peças minhas no stand da Bia Craval, tá bom? Vão lá no stand da Bia, tirem foto lá com a peça, me marquem lá no Facebook, tá ok? E é isso aí. Espero que vocês gostem da aula e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau! Bom, gente, eu vou começar pelo quadro de MDF. A gente vai precisar de um rolinho de espuma, um prato e aqui eu vou usar uma base para MDF. A base ela serve para impermeabilizar o MDF e para fixar melhor a tinta. Pessoal, já deixa seu like aí no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar o vídeo para nos ajudar aí, tá? Na divulgação. Os lugares onde o rolinho de espuma não alcançou, eu vou utilizar um pincel. Depois de secar, eu vou usar uma lixa e vou dar só uma lixadinha para tirar algumas imperfeições. A tinta que eu escolhi para pintar o quadro é uma tinta PVA na cor lilás. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção de como que eu faço. Depois de secar, eu vou dar uma segunda demão e em seguida eu vou lixar novamente para tirar alguma marquinha que ficar do rolo ou do pincel. Na parte interna eu vou utilizar essa Metal Colors, também na cor lilás. Eu vou pintar toda essa parte interna. Só não precisa pintar o fundo, tá? Para fazer aquele detalhe de arabesco na borda, eu usei um stencil e usei um batedor de stencil. Também vou usar aqui um guardanapo e a tinta rosa escuro da Acrylex. Eu posiciono o stencil no local onde eu quero fazer a aplicação e eu vou umedecer o batedor na tinta e vou limpar, tirar todo o excesso no guardanapo. Daí é só a gente sujar aqui a parte de abertura do stencil. Eu vou fazer isso em toda a área do desenho. Sujo o batedor na tinta, depois tiro o excesso no guardanapo e aplico no stencil. Depois é só tirar. Essa é a primeira demão. Agora a gente vai fazer uma nova aplicação, agora usando a tinta branca. Eu novamente vou aplicar em toda a área do stencil, em todo o desenho. E agora eu vou fazer o mesmo processo utilizando outro stencil aqui, esse stencil aqui de gaiola. A tinta que eu estou usando dessa vez é o verde musgo. Em seguida eu vou aplicar agora a tinta branca
de baixo para cima, dando esse efeito degradê. Para fazer o fundo do quadro, eu escolhi esse papel de scrapbook aqui. Você pode estar utilizando a estampa que você quiser. Eu vou tirar a medida do papel utilizando o próprio fundo do quadro, marcando aqui as laterais e depois é só cortar. Para aplicar o fundo eu vou usar cola branca mesmo. Vou espalhar aqui com o pincel. Daí eu posiciono o papel e é só aplicar. Agora vamos dar início ao pônei. Para o pônei eu fiz um desenho. Eu vou deixar para vocês aí o decalque dessa figura que eu desenhei. E eu recortei ela num isopor de 3,5 mm. Depois lixei, deixei ele nesse formato aqui. Em seguida, com o estilete, eu cortei metade do que seria as perninhas dele. Depois vocês vão entender o porquê que eu cortei. Eu lixo novamente para tirar a marca do estilete e tá aqui a estrutura do corpo. No final do vídeo eu vou deixar o molde do corpinho desse pônei para que vocês possam estar tirando o decalque da tela do notebook ou do tablet. Bom, e agora a gente vai cobrir o nosso corpinho com a massa. A massa que eu escolhi foi a massa na cor rosa. Eu abri aqui mais ou menos 300 gramas de massa. E eu vou cobrir todo aquele corpinho que a gente cortou no isopor. Usando uma tesoura eu vou recortar todo o excesso de massa. E vou alisar os excessos com o pincel modelador. Nas partes que ficaram mais salientes eu estou usando aqui uma esteca lápis da Stampin'. Faço marquinhas de gordura nas perninhas dele para deixar ele mais fofo. Para a patinha dianteira eu vou usar mais ou menos 17 gramas de massa. E para a traseira mais ou menos 23 gramas. Faço um rolinho curto, mais ou menos 6 centímetros. Achato um dos lados com a palma da mão e aplico dessa forma aqui. Em seguida eu aliso bem aqui com a esteca lápis. Como esse lado vai estar colado no quadro, não precisa também deixar ele tão liso não, tá? A pata traseira eu faço a mesma coisa, um rolinho, achato e encaixo aqui na frente da outra. Eu vou com a esteca lápis novamente e aliso. Para a cabeça eu estou usando aqui 50 gramas de massa e uma bolinha de isopor de 35 mm. Daí a gente vai encapar a bolinha daquela forma, deixando ela no formato de coxinha. Daí eu retiro a pontinha dela e aliso com a palma da mão. Para marcar os olhos eu vou utilizar o marcador de olhos da Stampin', o maior do jogo número 2. Caso você não tenha os marcadores, você pode utilizar acetato. Com a agulha eu vou fazer o focinho dele e com a esteca gravata eu vou cortar a boca. E vou fazer os cantinhos aqui com a ponta da gravata. Para preencher a cavidade dos olhos eu vou usar uma quantidade de massa suficiente que caiba na cavidade que eu fiz com o marcador, respeitando a proporção para que não fique muito saltado. Com o pincel modelador eu ajusto aqui os cantinhos. Para as orelhinhas eu estou usando mais ou menos 4 gramas de massa para cada um. Vou fazer esse formato de coxinha e com uma esteca ou um cabo de um pincel a gente faz uma marcação no meio. Depois é só aplicar no topo da cabeça, alisando com o pincel modelador.
Para pintar os olhos eu vou usar esse pincel chanfrado da Condor. Mas primeiro eu vou desenhar aqui com grafite, né? Desenhar o círculo com grafite. Vou umedecer a pontinha do pincel com corante e água. Eu estou usando corante azul. Esse tipo de olho aqui é o mesmo que eu fiz no vídeo da Arlequina, tá? Não tem muito segredo não. É só a gente dar a volta aqui, deixando o centro mais claro e as bordas mais escuras. Eu vou sombrear metade do olho com giz pastel azul, um tom mais escuro do que o do corante. Eu vou usar um cotonete, né? E vou sombrear metade do olho, deixando só a parte de baixo clarinha. E com giz pastel preto eu vou dar um contorno no azul, só na parte de cima. Isso vai dar esse efeito degradê no olho. E para realçar o rostinho, eu vou usar o giz pastel fúcsia e vou sombrear todas as partes cavadas. E faço a mesma coisa no corpinho também. Tinta preta e boleador para fazer o pontinho preto do olho. Um pincel filete para fazer os cílios. E um pontinho de luz aqui para finalizar a pintura do olho. Para fazer o chifre eu vou usar duas bolinhas, 3 gramas cada uma, de massa amarela. Vou abrir duas cobrinhas e vou dar a volta nas duas dessa forma. Corto o excesso que ficou aqui na parte de baixo e deixo secar. Agora vamos colar a cabeça no corpo. Eu vou usar aqui um pedaço de fibra de vidro, marco onde a cabeça vai ficar e vou usar aqui a cola número 2 da Tech Bond. Vou umedecer aqui em volta para a gente selar aqui essa abertura com um pedacinho de massa rosa. E com o pincel modelador a gente sela aqui. Antes de colocar a crina, eu vou marcar aqui onde vai ficar o chifre. E vou usar vários tamanhos de massa, não tem uma quantidade exata, você que vai decidir o tamanho que você quer a crina do seu pônei. Vou usar um pó da Saramanil para dar aquele brilho perolado. As cores que eu escolhi para fazer a crina foram o lilás, verde e azul. Vou fazer marcas aqui com a esteca gravata e vou colar com a cola número 2 da Tech Bond. Sempre dando um movimento. Gente, lembrando que nossos materiais são todos da loja virtual Bia Craval. Vocês encontram todos os materiais lá no site dela, inclusive aqui os corantes da Saramanil. Minhas ferramentas são da Stampcri, os pincéis são da Condor Pincéis e nossa mais nova parceria são as colas da Tech Bond.
A parte de trás a gente não precisa se preocupar, porque ela vai estar fixa no quadro. Então vamos só nos preocupar em dar um acabamento na parte frontal da peça. Agora vamos fazer a cauda. Eu vou espetar aqui um palito de dente aqui bem no bumbumzinho dele. E vou começar com a massa verde. Só para vocês terem uma ideia, eu estou usando aqui 8 gramas da massa verde. Mas caso queiram fazer maior, podem fazer também, tá? Vou usar novamente aqui o pó perolado. Esse aqui ficou com mais ou menos 10 centímetros. Passo cola aqui na parte de trás do palito e encaixo a primeira parte da cauda. A massa lilás eu vou usar 20 gramas. Faço aquele mesmo rolinho. Aplico o pó da Saramanil. Faço as marcações e dou o movimento. E vou colar sobrepondo na parte verde. Da massa azul eu vou usar 12 gramas. E vou fazer o mesmo processo. E depois eu vou pôr para secar assim mesmo, do jeito que está aqui deitadinho, sobre um pedaço de EVA. Para fazer as asas, eu estou usando aqui os cortadores da Bia Cravol. Esse é o menor do joguinho, é o menor par. E vou aplicar esse pó brilhante da Saramanil. Esse pó é um pó perolado da linha Noivas. Para pintar o chifre, né, que já secou, eu estou usando aqui a Metal Colors Dourado Solar. E para dar um charminho a mais, eu vou carimbar esses corações aqui nele. Vou colar um lacinho aqui na cauda. Vou usar cola de silicone líquida. E para colar o chifre, cola instantânea da Tech Bond. Colo também as asinhas, uma de um lado e a outra do outro lado. Bom, e agora é só colar ele no quadro. Tá pronta a nossa peça. Não deixa de compartilhar o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e já deixa seu like aí no vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.